Olá, boa tarde. Está começando mais um bate-papo do SíndicoNet e hoje a gente vai falar sobre um tema bem específico, mas que muitos síndicos ainda não estão tomando o devido conhecimento, que é a migração da TV analógica para a TV digital, ou seja, o desligamento do sinal digital, e a gente vai tentar explicar um pouco o que os condomínios, o que você, síndico, tem a ver com isso e quais providências você precisa tomar. Para falar sobre esse tema, que é bem específico, né, a gente trouxe aqui o Vinícius Costa, que é consultor da entidade, ele é consultor de parcerias da Seja Digital, que é uma entidade responsável por toda essa migração que está ocorrendo, toda essa operacionalização. E a gente tem também aqui o nosso colunista, advogado especializado na área imobiliária e condominial, o Fernando Zito, que também vai explicar um pouco mais as questões jurídicas que envolvem essa questão. O nosso patrocínio é a Otis Elevadores, uma empresa aqui muito conhecida já no mercado, conhecida mundialmente, né, de manutenção e conservação de elevadores, e muito conhecida de vocês também sobre o nosso... muito conhecida de vocês no nosso canal de cotações, que é o canal Fornecedores, onde tem lá as empresas que você pode fazer as suas cotações. Bom, para começar o nosso bate-papo, Vinícius, eu acho que é interessante você, então, explicar para a gente, né, o que está acontecendo, né, o porquê do desligamento do sinal analógico e como isso realmente pode afetar os condomínios, né? Muito bem. Bom, antes de mais nada, boa tarde aí a todos os espectadores que estão nos acompanhando pelo portal do SíndicoNet. Gostaria de agradecer a oportunidade, Júlio, de esclarecimento e trazer as informações a respeito do processo como um todo, para que a informação ela possa ser clara e para que todos possam entender realmente o que acontece. A migração do sinal analógico para o sinal digital de TV nada mais é do que um processo de evolução tecnológica no qual nós estamos passando. Ou seja, um caminho sem volta e que traz para a gente, para a população, uma série de benefícios relacionados à qualidade de imagem que nós teremos com o sinal digital de TV. Tá certo. E como que isso está, a Seja Digital está operacionalizando isso, né? Ela está fazendo, você até estava comentando, né, por cidades, né? E isso vai até quando? Exatamente. Para que todos possam entender, dentro desse processo de evolução tecnológica que eu citei, a Seja Digital ela foi criada, né? É uma entidade criada através de um edital da Anatel, um edital que a Anatel elaborou para leiloar uma faixa do espectro da radiodifusão, para que pudesse, então, implementar o processo da digitalização no Brasil. O processo da digitalização no Brasil, o pontapé inicial, talvez, a gente pode atribuir a um decreto federal de 2006, onde se determinou que o Brasil se digitalizasse, né, que a televisão no Brasil fosse digital. Assim como muitos países do mundo, hoje nós temos mais de 60 países que já são digitais e mais 50 e tantos países em processo de digitalização. O Brasil, então, através do decreto de 2006, iniciou esse processo e de lá para cá, muitas coisas precisaram acontecer para que nós pudéssemos viver o momento que nós estamos vivendo hoje, que é o processo operacional. Ou seja, fundamentalmente, você tem um processo de digitalização das emissoras, ou seja, toda a troca de tecnologia das emissoras, seja no processo de captação de imagem, de edição de imagem, de transmissão do sinal, e um processo muito significativo também, muito importante, que é o processo de digitalização da população, ou seja, a população precisa estar preparada para receber o sinal digital. Então, em 2006 nós tivemos o decreto, em 2007 nós tivemos a primeira transmissão do sinal digital por uma emissora aqui de São Paulo. Em 2010, dentro do processo de preparação da população, surgiu uma regulamentação que exigia que os fabricantes de televisores no Brasil, ou seja, que todo televisor no Brasil fabricado, deveria já vir preparado, ou seja, já com o conversor embutido dentro do seu televisor. Isso em 2010. Né? Isso em 2010. E em 2014, a Anatel, que regulamenta o assunto, ela, para viabilizar os processos todos relacionados
digitalização do sinal de TV, ela fez um edital para leiloar um pedaço do espectro da radiodifusão. E nesse edital ela determinou algumas regrinhas para que esse leilão e o processo como um todo ocorresse. Dentre essas regras, ela definiu que das associadas vencedoras desse leilão, deveria ser criada uma entidade sem fins lucrativos, para poder operacionalizar o processo. E a Seja Digital, exatamente, a Seja Digital é essa entidade. A Seja Digital, ela responde para um colegiado, na verdade, para um grupo, né, que é o GIRED, que é o Grupo de Implantação e Redistribuição e Digitalização. Esse grupo, né, o GIRED, ele é composto por membros da Anatel, por membros da radiodifusão, ou seja, das emissoras de televisão, e por membros das associadas das empresas que venceram o leilão. Entendi. Então, tudo é feito de acordo com as decisões do colegiado do GIRED. E aí vai ser feito, então, por cidades, né? Sendo que agora a gente está exatamente no processo da cidade de São Paulo, que vai até 29 de março. Exatamente. Dentre essas regras que eu citei, como a criação da Seja Digital, também foi definido um cronograma para que esse processo ocorresse. Ele teve início no ano de 2016, na cidade de Rio Verde, em Goiás, uma cidade de 200 mil habitantes, onde todo o processo que nós estamos vivendo hoje em São Paulo, ele ocorreu lá. Como um piloto, né? Isso, exatamente. Como uma maneira de nós entendermos como que seria a operacionalização do processo. Rio Verde, ela foi digitalizada, 100% do município já é digital. Dentro do ano de 2016, nós também fizemos o desligamento na região de Brasília, e aí de Rio Verde, que era uma região de aproximadamente 200 mil habitantes. Nós fomos para Brasília, uma região de 4 milhões de habitantes, onde todo o trabalho foi feito e o desligamento ocorreu no dia 17 de novembro. E aí, então, 2017 e 2018, que é quando é previsto o encerramento, a conclusão dos trabalhos, nós temos aí todas as capitais do Brasil e regiões metropolitanas. Sim. Então, nós temos agora, no dia 29 de março, a data para o desligamento de São Paulo e região, são 39 municípios ao todo, e logo em seguida nós temos Goiânia e região, aí em julho nós temos algumas capitais do Nordeste, e esse cronograma segue até o final de 2018. Ok, inclusive esse cronograma, esse calendário, a gente vai disponibilizar tanto no SíndicoNet como no próprio site da entidade, no que é sejadigital.com.br. Exatamente. Tá, legal, Vinícius. Acho que é bom, assim, dar essa noção geral para o público, para quem está assistindo a gente, até porque na TV a gente só vê que vai desligar o sinal, a gente nunca sabe exatamente o porquê e como isso está ocorrendo, né? Qual que é o motivo, tá? Agora, então, juntando aí a questão do condomínio, né? Como isso afeta os condomínios? O que o síndico, então, precisa fazer nessa situação? O síndico, por exemplo, de São Paulo, né, que vai acontecer agora dia 29, e só uma outra questão. Então, eu tinha falado cidade de São Paulo, mas não é cidade, né? São Paulo e região. É cidade e entorno. Na verdade, toda a região metropolitana são 39 municípios ao todo no entorno de São Paulo, contando com São Paulo, capital. Tá, ok. E, então, assim, aí essa questão, né, do síndico, né? Exatamente. Uma das atribuições da Seja Digital é tornar essa informação sobre o desligamento de conhecimento público. Então, nós temos que informar a população para que a população, então, se prepare para receber o sinal digital. Muito bem. No caso específico do síndico, ele tem um papel extremamente relevante no processo, porque os condomínios verticais, o síndico ele tem um papel duplo aí no processo. Que é fazer o diagnóstico ali no seu condomínio sobre o status do sistema de antena coletiva, ou seja, o sistema para recebimento do sinal digital. Esse é um papel muito relevante do síndico, para que ele possa, então, fazer uma análise e uma avaliação do que é necessário fazer naquele condomínio. E um papel secundário aí do síndico, muito importante também, é poder orientar o morador sobre o processo, porque muitas vezes o condomínio
ele pode se preparar para receber o sinal digital, ele faz a adequação ali do sistema de antena coletiva, ele disponibiliza o sinal digital para o morador, porém, se o morador ele não estiver preparado para receber o sinal digital, ele não conseguirá assistir televisão a partir do momento que o sinal for desligado. Portanto, os moradores que possuem um televisor fabricado antes de 2010, muitas vezes até uma tela plana, se ele não tiver o conversor embutido dentro do televisor, esse morador vai precisar de um conversor digital. Portanto, o síndico, é importante que ele tenha essas informações para poder orientar o morador que eventualmente já receba o sinal digital. Tá legal. E, Fernando, entrando mais na sua área, o síndico, então, né, diante disso que o Vinícius explicou para a gente, ele é obrigado a fazer isso? Porém, primeiro, boa tarde, Júlio, obrigado pelo convite, boa tarde a todos aí que estão assistindo esse nosso bate-papo. São duas situações, né? Primeiro, a gente tem que resgatar que os empreendimentos são entregues para uma construtora que ela já disponibiliza uma antena coletiva, né, para todos os moradores. A partir daquele início, ninguém possui a TV por assinatura, se é TVA, ou TVD, NET, Sky, enfim. As pessoas vão morar lá e a partir daquele início é que elas vão optar em ter as antenas, as operadoras aí de televisão. Então já existe uma estrutura, já existe uma antena. O que ele acabou de falar é o seguinte: a gente está modernizando o sinal e necessita de equipamentos para que isso possa ser utilizado. Eu preciso receber o equipamento mais moderno para continuar aí distribuindo o sinal para os meus moradores. Então, um síndico, eu já ouvi diversos aí questionamentos de administradoras, de síndicos, que eu não vou fazer essa adaptação, essa modernização, porque hoje em dia, no meu condomínio de 200 unidades, 195 tem lá as TVs por assinatura, então não vale a pena comprar só para atender 5 pessoas. Ou outra situação, depende, é uma benfeitoria útil, necessária, flutuária, depende de um quórum X da Assembleia. Então tem que lembrar o seguinte: já existe uma antena hoje, ou seja, já existe esse equipamento, que de alguma forma o síndico faz a manutenção dele, tem lá um prestador de serviço que faz a manutenção. Então seria uma injustiça com quem não quer ter uma TV por assinatura perder esse sinal. Então o que o síndico tem que fazer? Pegar lá o antenista, a pessoa capacitada, para verificar se aquela antena que ele tem, se ela vai suprir a tecnologia que vai começar agora dia 29, ou se ele tem que comprar uma antena nova. Verificar se tem muito custo, se tem que trocar o cabeamento, e aí se envolver uma quantidade grande de recursos, ele é obrigado a levar para uma assembleia, explicar o que é o sinal digital, que é exatamente o que a gente está tratando aqui. No próprio site do Seja Digital tem alguns comunicados que é interessante o síndico verificar e passar para os moradores, e essa assembleia tem que ser tratada dessa forma, como um aprendizado, levar a informação para quem não está ainda ciente do que é essa transformação, e aí, dependendo do custo, você aprovar em uma assembleia. Não tem que ter quórum qualificado. Claro que, se a assembleia não aprovar, como é que vai ficar o síndico? Então eu estou livre do problema, mas você vai estar prejudicando algumas famílias que não têm condição financeira ou que não querem ter essa televisão. Até um ponto aí, com toda essa crise, né, o que acontece? Acho que muitos assinantes de TV por assinatura, alguns podem estar até cancelando esse sinal, entrando até nesse grupo aí de pessoas que dia 29, no caso aí de São Paulo, perderiam o sinal. Se você não tiver no seu condomínio uma antena coletiva, eu que momentaneamente estou em dificuldade financeira, quero pagar o condomínio, quero pagar a água e a luz, que eu entendo que são essenciais para a vida da minha família, vou abrir mão de uma TV privada, uma NET, uma Sky, quero utilizar a TV coletiva do condomínio, que já está embutida ali no pacote de serviços que os condomínios disponibilizam, para poder ter acesso aos canais ali convencionais, a Globo, o SBT, pelo menos vai suprir, não vou ficar sem ter o que assistir quando chegar cansado do trabalho. Então, seria uma injustiça os síndicos não deliberarem sobre esse assunto e não modernizarem esse acesso. E lembrando até que por ser uma antena coletiva,
né, o síndico tem a obrigação de fazer a manutenção dessa antena para que funcione. O próprio nome já fala, é uma antena coletiva. Se a gente retornasse aí no tempo, uns 10, 20 anos atrás, você não tinha. Quando você morava com seus pais, no meu caso aqui, tinha lá o SBT, a Globo, a Bandeirantes, não tinha as TVs por assinatura. Então, a gente tinha problema da antena que se mexia com o vento, balançava, o sinal era péssimo. Mas hoje você tem a opção de ter as TVs por assinatura que suprem aí até um dinheiro que o condomínio poderia deixar de gastar, mas a gente tem que lembrar que tem pessoas que não têm condição financeira e querem ter a TV aberta. E tem outro exemplo que é interessante. Nos condomínios, nós temos lá pacotes coletivos, né? Determinada empresa oferece, olha, se todos os moradores contratarem a minha empresa, vai ter um desconto. Mas a gente sabe que esse serviço é por ponto, né? Então você paga o ponto da sala e você tem 2 quartos. Aí você teria que pagar mais 2 quartos. Então eu quero que na minha sala eu tenha a televisão paga e nos meus quartos eu tenha a televisão coletiva. Então eu teria no meu apartamento 2 entradas de antena, então eu teria que ter um condomínio para me fornecer isso. Né? O Vinícius, você estava falando então que o síndico precisa fazer essa checagem, né, da estrutura da antena coletiva, né? Mas o síndico está capacitado, o zelador está capacitado para fazer isso, ou é melhor que ele conte com um especialista, um antenista? A recomendação é procurar um antenista de confiança, né? Um prestador de serviço. Muitas vezes os condomínios têm empresas que prestam serviços variáveis no condomínio, e para que seja feito, então, um diagnóstico do status da antena coletiva. Porque quando a gente fala em antena coletiva, na verdade, é um sistema... não é só a antena. Não é somente a antena. Você tem uma antena, que deve ser uma antena UHF, com capacidade de receber o sinal digital. Você tem um sistema de amplificação desse sinal, e você tem um sistema de distribuição desse sinal para que o sinal chegue com uma frequência uniforme para todos os moradores. E também, obviamente, todo o sistema de cabeamento, conectores. Então, cada condomínio tem uma situação particular. Portanto, o recomendável é procurar um profissional de confiança, um antenista de confiança, para que esse diagnóstico seja feito da melhor maneira possível, inclusive com possibilidade de você ter outras opções, né, de orçamento, enfim, para que a decisão feita pela Assembleia seja a melhor possível para o condomínio. Tá, perfeito. E uma questão que a gente gostaria até de entender melhor tem essa questão do antenista, né? Mas em relação a, por exemplo, vamos supor que o síndico é decidido na Assembleia, tá? Tô pegando um exemplo, assim, é decidido na Assembleia que não vai ser feito, tá? Esse trabalho aí na antena coletiva, mas aí tem um condômino ali que se sente lesado por causa disso. Ele pode processar o síndico ou o condomínio? Poderia, né? Porque seria um serviço que até, sei lá, ontem, hoje, ele tinha disponível. Então, ele utilizava a televisão dele assistindo esses canais aí abertos. Então, ele não quer ser obrigado, essa é a palavra, a contratar uma empresa, né, de televisão aí privada, né, de canal fechado. Ele quer manter o que ele tinha, ele não quer ter nenhum ônus. Então, ele tem o direito de reivindicar junto ao condomínio, mesmo que a Assembleia tenha deliberado por não contratar aquele equipamento, enfim. Não é uma benfeitoria, é uma manutenção. É uma obrigação do síndico realizar essa manutenção, né? Claro que ela vai ter um custo, sim, é como se fosse trocar o portão, como se fosse trocar algum equipamento do condomínio, um playground, pode ser que naquele condomínio tenha pessoas que eu não tenho filho, então eu não quero que troque o equipamento. Mas, quando você comprou o condomínio, o empreendimento tinha aquele playground, aquela quadra, você tem que dar manutenção, e a obrigação do síndico fazer a manutenção. Entendi, tá certo. O Vinícius, você estava explicando aqui para a gente, né, a questão do kit, né? Então, assim, queria que você explicasse um pouco que existe esse kit, né, para um determinado público, né, que é uma das coisas que a Seja Digital, né, ajuda nesse sentido, né, para esse todo o processo. Né? Exatamente. Dentro do processo da migração do sinal analógico para o sinal digital de TV,
nós temos algumas atribuições aí de responsabilidade da CG Digital. Uma delas, como eu citei, que é tornar essa informação público para que a população se prepare para receber o sinal digital. Na medida que a comunicação é feita, obviamente, levando em consideração que as pessoas, então, tomem uma iniciativa e se preparem para receber o sinal. Portanto, existe uma camada da população, uma camada de baixa renda, que essa camada ela recebe gratuitamente o kit antena, conversor, o controle remoto e também o cabeamento para que seja feita a instalação. As pessoas que receberão esse kit, foi definido que são pessoas beneficiárias de programa social do governo federal. Portanto, os cidadãos inscritos no cadastro único, a recomendação que nós fazemos é que entrem em contato com a Seja Digital através do site www.sejadigital.com.br para que ela consiga identificar se ela receberá o kit gratuitamente ou não. É muito importante dizer que a distribuição ela é feita também seguindo o cronograma que vai até o final de 2018. Portanto, nós estamos agora, nesse momento, com o trabalho em plena atividade aqui na região de São Paulo, onde as pessoas estão realizando o agendamento para retirada do kit, e também na região de Goiânia. E aí isso vai acontecer gradativamente até o final de 2018 em todas as capitais e regiões metropolitanas do país. Tá, perfeito. Uma outra informação que eu acho que é interessante a gente explicar, como você já explicou para a gente, todo esse processo está ocorrendo em parceria, de certa forma, aí, com as operadoras, né, de telefonia, que elas buscam utilizar são 700, essa frequência, né, para o 4G, tá? Isso. Então, assim, aqui no caso de São Paulo, isso quer dizer que depois do dia 29, o 4G vai ser expandido para praticamente todas as regiões de São Paulo, ou isso é um processo demorado, que é um outro ponto aí que eu acho que é interessante a gente explicar. O processo da migração do analógico, do sinal analógico para o sinal digital de televisão, além de ele trazer uma série de benefícios para a população no que diz respeito à qualidade da televisão, ou seja, a qualidade de imagem, ela é indiscutivelmente incomparável com o sinal analógico, ou seja, a qualidade de imagem do sinal digital, ela é comparável à qualidade de um filme que nós assistimos num cinema. Tanto a qualidade de imagem, quanto a qualidade sonora. Então, além de todos esses benefícios que a TV digital traz, quando a Anatel ela convocou o edital, ela leiloou uma parte do espectro da radiodifusão, que é a faixa dos 700 MHz, e aí, então, as empresas vencedoras desse leilão, que são as 4 operadoras de telefonia, a TIM, a Claro, a Algar e a Vivo, elas podem explorar essa faixa dos 700 MHz, trazendo um outro benefício para a população, que é uma qualidade de internet móvel muito mais eficiente do que nós temos hoje. Essas 4 empresas que você falou, essas 4 operadoras, todo o Brasil, só São Paulo, cada cidade é um... Elas têm o pressuposto de exploração, o desligamento ele acontece em mais de 1.000 cidades, e a utilização da faixa 700 para a implementação do 4G em mais de 3.000 municípios. Esse processo ele é feito de acordo com uma autorização da Anatel, de tal maneira que a faixa esteja liberada para que elas possam explorar. Mas isso não acontece imediatamente. Exatamente. Tem todo um processo de adequação para que o processo da implementação do 4G, na verdade, é uma tecnologia, né, de 4G utilizada aí em outros países, que ele garante uma qualidade de internet móvel com muito mais eficiência do que nós temos hoje. Acho que até para quem acompanhou o Hangout que a gente fez sobre locação de antenas de operadoras no topo dos prédios, lembra que a gente comentou muito que existe um déficit enorme de antenas no Brasil para você conseguir difundir o canal 4G. Né? Então, acho que nesse caso não deixa de ser mais um benefício que teria toda essa migração que está acontecendo, tal, que não é só na TV que vai melhorar também. Sem dúvida nenhuma. Isso acaba proporcionando, né,
uma opção melhor aí de sinais de telefonia, né? É um exemplo aí do processo de evolução tecnológica que traz muitos benefícios aí para a população, sem dúvida nenhuma. Até você, Fernando, você estava falando que é aquele caso que a gente estava comentando, né? Se você tem um celular que não tem 4G, né? Você tem que ter um aparelho compatível se você quiser explorar. Com a TV é a mesma coisa, a tecnologia mudou e a sua TV já não dá. Os condomínios têm que, cada vez, se espelhar em empresas, né? A tecnologia está vindo aí em nossa direção para que a gente possa usufruir em sua plenitude e nós precisamos nos adaptar, né? O exemplo que eu dei você tem um aparelho celular antigo que não recepciona o 3G, o 4G, enfim. Então, você precisa trazer equipamento novo para que ele possa recepcionar esse sinal. E é o caso dos condomínios. As antenas, hoje, no seu condomínio, existe uma antena, só que ela vai ficar obsoleta, ela não vai mais poder utilizar o sinal digital, que é um sinal moderno. Então, o que tem que fazer? Nós temos que preparar o nosso condomínio, ou eu individualmente, se eu moro numa casa, preparar a minha televisão, que é fabricada antes de 2010 com receptor, e na antena é exatamente igual. Você precisa alterar esse equipamento para que ele possa recepcionar o sinal. E aí é uma coisa que não vai voltar, daqui para frente só tende a melhorar. Então as antenas vão se modernizando, a tecnologia vai se modernizando. Se você quer que o seu condomínio esteja também modernizado, você precisa torná-lo, né, proporcionar essa condição para que ele receba o sinal. É o que a gente está tentando aqui falar para todos vocês. Né? E o Vinícius, uma situação que com certeza vai acontecer aí no caso dos síndicos, é que muitos moradores, o síndico ele tem que estar bem informado, né, porque muitos moradores vão questionar, ele precisa saber o que está acontecendo, né, para poder responder as perguntas dos condôminos. E aquele condômino que quiser perguntar para o síndico, por exemplo, tá, mas e a minha TV, será que ela é digital, não é? O que o síndico pode responder? Bom, antes até mesmo, né, dessa resposta, uma orientação e uma dica que a gente passa para os síndicos é que dentro da página da Seja Digital existe um campo lá, no canto superior direito, um campo exclusivo para condomínios. E lá tem todas as orientações necessárias, inclusive com material que o síndico pode fazer download para fazer a divulgação das informações do condomínio. Então tem a cartilha do síndico, tem cartazes para ele fixar no elevador, para envolver o condomínio como um todo. De qualquer maneira, a orientação para o morador que tem dúvida se o televisor dele já é digital ou não, a primeira orientação é questionar quando o morador adquiriu aquele televisor. Se ele adquiriu o televisor antes de 2010, fatalmente é um televisor analógico. Mesmo alguns televisores adquiridos em 2010, eles também estão suscetíveis a ser analógicos. Portanto, essa é a primeira recomendação. Caso o morador tenha dúvida, ele pode consultar o manual de fabricação do fabricante para identificar se o sinal dele, se a televisão dele é analógica ou não. Sim, vale até lembrar aquela questão, né, de, por exemplo, a minha TV é de 2009, né, mas eu tenho a NET digital. Né, e eu, então, acho que a minha TV é digital, mas não é. É porque a NET, o decodificador da NET, ele já é um conversor do digital. Então, se algum dia, sei lá, daqui a 6 meses eu quiser, então, virar um ex-assinante, não, vou economizar e vou usar a antena coletiva, aí eu vou perceber que a minha não é digital. Exatamente. É importante ressaltar quem acaba sendo impactado com o desligamento do sinal analógico. Ou seja, quando o sinal analógico for desligado, o que vai acontecer? As pessoas que não estiverem preparadas não conseguirão mais assistir televisão. Muito bem, como saber se eu estou preparado ou não? Se a pessoa tem uma televisão digital, ela já recebe o sinal digital. Se a pessoa tem TV por assinatura, ela está recebendo o sinal digital e enquanto ela se mantiver com essa assinatura, ela não é impactada. E as pessoas que recebem o sinal através de antenas parabólicas, elas também não serão impactadas com o desligamento do sinal analógico. Quem já viu que tem muita gente perguntando sobre as antenas parabólicas também. Tá? E quem tiver uma antena digital e a antena não tiver adequada,
quem tiver uma TV digital e a antena não estiver adequada, não vai conseguir. A televisão digital, ela tem uma capacidade de recepção do sinal ali que ela é limitada. Por isso que nós recomendamos que para quem tem o televisor digital, obviamente ele deve fazer a busca dos canais digitais pelo controle remoto, no menu do controle remoto. Próprio, né? Ele vai ter uma capacidade de recepção ali que, dependendo onde ela estiver, se ele estiver longe ou próximo da torre de transmissão, é mais ou menos limitada. Então, para a televisão digital, quem tem a televisor digital, nós recomendamos, então, uma antena para que ele amplifique ali a capacidade de recepção de todos os canais disponíveis na região dele. Então, quem não tem um televisor digital, a recomendação, então, é o conversor digital e a antena. Tá, legal. Bom, vamos só uma pergunta a mais para você, Fernando, antes de a gente entrar nas perguntas do pessoal que está assistindo a gente. Que eu acho que é válido, assim, de entrar naquela questão do que tem a ver com um pouco o que a gente está falando, né? A questão das antenas, as mini parabólicas nas varandas. É verdade. Né? Isso daí, então, queria que você falasse um pouquinho, brevemente até, se é alteração de fachada, se não é. A gente está partindo do pressuposto que a Assembleia não aprovou a instalação da antena coletiva. Hoje a gente sabe que os condomínios mais antigos, o espaço, né? Tubulação para que você tem essa questão, passe o cabeamento, às vezes ela está sobrecarregada por diversas outras antenas que já passaram, recortaram, passaram outro, então aquele tubo, sei lá, de PVC que a construtora colocou, ele não aguenta mais, não suporta mais nem que suba nem que desça. Então, você não conseguiria modernizar o condomínio, trocar a antena por realmente falta de espaço físico. O condomínio, por algum motivo, permite que os moradores instalem as antenas individuais. A gente cansa de ver isso ali, se dá uma volta no quarteirão onde você mora, vai perceber isso, as antenas da Sky, né? A Sky tem aquela antena que você coloca na própria varanda. Isso, fatalmente, é considerado alteração de fachada, né? Você tem uma fachada limpa, né? Você não pode colocar nenhum objeto que quem de fora consiga perceber que aquilo é um objeto que está ali, é um intruso, né? Então, se você autorizar a instalação dessas mini antenas nas varandas dos apartamentos e que ela fique de uma forma muito aparente, muito para fora da fachada, vai ficar, além de ficar feio, né, vai parecer um condomínio que tem uma série de, sei lá, de sujeiras e manchas, você vai estar sujeito aí que o condomínio abra um processo, uma ação de obrigação de fazer por conta dessa alteração de fachada. Claro, se não tiver outra saída, aí o condomínio define um lugar específico, né, um cantinho, um padrão, até o Vinícius pode explicar essa questão do direcionamento da antena, né, e colocar-se de uma forma que interferisse o menos possível na fachada. Para quê? Para te adaptar a uma situação que é uma situação física que o condomínio não consegue atender por conta de espaço, mas também vai deixar o morador aí abandonado, vamos dizer assim. Então, a gente conseguiria ali criar um mecanismo que o condomínio pudesse beneficiar o morador e o morador não interferisse na fachada do prédio, colocasse num cantinho que ele conseguisse recepcionar o sinal, mas não acarretasse aí na alteração da fachada. Tá certo. Bom, a gente tem bastante, tem um volume legal aqui de perguntas, acho que a gente já pode então partir para essas perguntas e ir respondendo, tentar até de uma forma breve para a gente conseguir responder todas. Vamos começar, então, pela Gislaine Camargo. Sou síndica de um condomínio localizado próximo a Maranduba, Ubatuba, onde existe uma antena parabólica compartilhada com 52 apartamentos. Pergunta: devo trocar todos os blocos ou apenas instalar um receptor de sinal digital nos apartamentos? Deve haver outro receptor para as TVs antigas? Muito bem. Pergunta interessante da Gislaine. Porque diz respeito à captação do sinal através de uma antena parabólica. Portanto, se a captação é feita através da antena parabólica, ela não será impactada com o desligamento do sinal analógico. Portanto, não há necessidade de fazer nenhuma adequação. Ela não será impactada com o corte do sinal. Ou existe uma antena parabólica. Perfeito. Vamos lá, então, para a Thelma Léo Vieites. Sou de BH. Aqui tem uma antena coletiva. Com a mudança de sinal, a síndica tem que colocar nova antena coletiva?
Se o condomínio possui a antena coletiva, o recomendável é ela levantar o status dessa antena, porque muitas vezes pode ser uma antena de VHF, que ela tem a capacidade de recepção do sinal apenas analógico. Sim. E aí então é necessário você fazer um levantamento do status ali do sistema de antena coletiva que o prédio tem. Geralmente com um especialista, um antenista ou o próprio fornecedor que faz já a manutenção para o condomínio, né? Lembrando que no SíndicoNet, no canal Fornecedores, né, para muitos síndicos que usam, tem a categoria de antenas lá que também dá para fazer abrir um chamado lá para você ter um profissional ali fazendo essa checagem. Tá? Bom, vamos também para a Isabelle de Belo Horizonte. Qual a antena coletiva mais recomendada para o condomínio e qual a direção? Muito bem. Na verdade, com relação à antena, o que o síndico deve levar em consideração é o sistema de antena coletiva, que passa pela própria antena, passa pelo sistema de amplificação do sinal, pelo sistema de distribuição do sinal e, obviamente, os cabos e conectores. Portanto, depende muito da situação do condomínio, né? Qual é a característica, onde o condomínio está localizado. Sim. Portanto, que a recomendação de um profissional para fazer o diagnóstico preciso é o mais adequado. Com relação ao direcionamento da antena, a recomendação é que ela esteja apontada em direção à torre de transmissão do sinal. Então, isso, obviamente, vai variar de acordo com cada região, cada município. É importante que o antenista, e é por isso que nós recomendamos, porque, em via de regra, o antenista ele sabe para onde realizar o apontamento. E, de preferência, que seja um bom antenista, né, alguém de confiança aí do condomínio. Né? Fernando, acho que você já respondeu, mas vamos responder aqui para o Lúcio Correia, de Recife. O síndico é obrigado a fazer a migração da antena coletiva para a digital? Lúcio, obrigado pela pergunta. Realmente, ele é obrigado, né? Por ser um equipamento que já está instalado no condomínio, você não pode tirar aquele serviço. Então, a gente tem que levar isso como uma manutenção. Então, você tem que tirar um equipamento que vai sair de uso e trazer equipamento moderno aí para atender aos seus condomínios. Então, a gente tem que fazer essa alteração, sim. Tá, legal. Vamos lá, então, Newton Wesley Soelti. No meu condomínio já temos uma antena UHF de recepção digital, mas também as de VHF e um misturador de faixas, amplificador e um amplificador. Posso simplesmente eliminar as antenas VHF e um misturador e ligar a antena UHF diretamente no amplificador? Essa é bem técnica, Vinícius. Exatamente. A antena VHF, na medida que o sinal analógico ele for desligado, ela perde a utilidade. Agora, particularmente aí, em relação às características do sistema de distribuição e amplificação, a gente sempre recomenda que o antenista ali, profissional, exatamente, que ele possa fazer o diagnóstico preciso ali, sistema de cabeamento, isso sempre é muito importante levar em consideração. Vale a pena consultar um antenista aí para fazer o diagnóstico de uma forma precisa. Tá. O João Sabino, ele diz o seguinte: no condomínio onde resido, as antenas parabólicas só transmitem canais analógicos. Como e que tipo de conversor deve ser usado para o digital? Pois aqui tem 500 apartamentos. Muito bem. É uma pergunta semelhante que nós tivemos inicialmente, ou seja, a recepção feita através da antena parabólica não sofrerá impacto com o corte do sinal analógico. Portanto, ele não será impactado com o desligamento do sinal. Tá certo. Mais uma sobre antena parabólica, vamos ver se é parecida. Temos hoje, isso é o Carlos Alberto Silva, temos hoje uma antena parabólica captando sinal analógico, um amplificador de potência de um sinal. O sinal é enviado por cabos para cada apartamento, 43 unidades. O que efetivamente devemos fazer para receber o sinal digital? Temos que trocar 100% dos equipamentos? Não tem necessidade, ele já recebe o sinal através da antena parabólica, não será impactado. Perfeito. E é muito importante ressaltar também que o cronograma do desligamento ele vai ocorrer nas cidades determinadas. Portanto,
É importante que as pessoas consultem ali o nosso site, o calendário, para saber se a cidade em que ele reside está contemplada aí no processo do desligamento do sinal analógico. Qual que é a próxima cidade que você falou depois de São Paulo? 29 de março, São Paulo, 31 de maio, Goiânia e a região do entorno. E julho nós temos aí algumas capitais do Nordeste, temos Belo Horizonte, e a gente segue, então, até o final de 2018. Vamos ver, porque a gente está com uma audiência interessante aqui, que está bem distribuída, logicamente, naturalmente, né, mais São Paulo, mas são mais de 1.500 inscritos, 700 de São Paulo, Rio de Janeiro com 250, Minas com 115, enfim, tem uma distribuição legal aqui, mas a gente do Brasil inteiro assistindo, e é legal para essas pessoas que ainda não, né, que não estão nesse processo de migração, já irem se antecipando, né, se preparando. Exatamente. O processo, ele uma vez ali definido com o fornecedor, ele é rápido o processo, mas a recomendação, principalmente para quem ainda não está próximo do desligamento, é que faça o processo de uma forma aí tranquila. E não contar muito com prorrogações, né, que a gente estava comentando. Porque, por exemplo, Brasília ocorreu mesmo na data, foi desligado, né? O que ocorreu em Brasília, a Anatel, uma das regras criadas aí para esse processo é de que o sinal analógico, ele é autorizado o desligamento dele na medida em que 93% daquela região esteja preparadas para receber o sinal digital. Então, Brasília, inicialmente programado para 26 de outubro, no dia 26 de outubro foi autorizado que os canais pudessem iniciar o processo de desligamento. E aí esse processo ele foi até o dia 17 de novembro, quando todos os canais desligaram, e a partir de 17 de novembro só se tem sinal digital ali em Brasília e região. Ou seja, é uma coisa que realmente acaba acontecendo mesmo, né? Não dá para ficar contando, não, eu acho que derrogado, depois eu faço, vai empurrando e no final... É importante se antecipar por conta de que, geralmente, em cima da hora, você pode encontrar indisponibilidade de profissionais para executar o serviço, você pode ter, aí, em função da alta demanda, dificuldade de encontrar equipamento, os preços tendem a variar próximo à data do desligamento, então, quanto antes o síndico se preparar nesse processo, sem dúvida nenhuma, vai ser um processo mais menos traumático e até mais econômico. Né? É similar à questão dos poços artesianos, né? Lembra que no ano passado, com a crise lá do abastecimento de água, a demanda os valores foi foram absurdos, a demanda hoje está... E começou, e era difícil se achar empresas, né, que é verdade. Tem uma questão aqui, que é o Reinaldo Fernandes, ele gostaria de saber como fica o canal de câmeras que aparece na TV, as imagens da portaria, ou seja, do circuito fechado de TV. Você sabe isso? Que geralmente essas câmeras, elas passam na antena coletiva. Sim. Então, para quem quer assistir as câmeras, visualizar, tem tal pessoa aqui, mas não sei quem é, ele vai lá na câmera, bota no canal. Aí mais um ponto. Mas aí, quer dizer, eu tenho que ter uma televisão à parte, não sei se consigo na mesma televisão recepcionar os dois canais, né? Porque é o sinal da antena coletiva que permite que você assista as câmeras. Em alguns casos, né? Provavelmente, na boa parte dos casos, eles acabam usando da antena coletiva. Ok. Mas aí eu não sei se... Isso me parece que é um sistema interno, né, de TV, ele não está contextualizado. Mas pelo que você falou, acaba afetando também, porque não sei também, aí vai ter que ver, acho que em cada caso. Sinal na loja digital, porque é um sistema de imagens do condomínio, uma coisa fechada, né, então... Bom, Alexandre de Mello, no prédio Moro, já pega os dois sinais, hora um, hora outro. Será que não vai dar problema? Muito bem. Se ele consegue identificar que ele tem a recepção dos dois sinais, tanto analógico quanto digital, isso denota que ele já recebe o digital. Portanto, o que vai acontecer após o desligamento é que os sinais analógicos deixarão de ser exibidos. Portanto, o televisor dele vai receber somente o sinal dos canais digitais. Tá, perfeito. Vamos agora, então. Mais perguntas? Deixa eu ver agora.
Oldair Salles, ele pergunta se há lei que regulamente a obrigatoriedade de cabeamento digital no condomínio. Isso não é uma lei, né? O cabeamento é uma troca de tecnologia. A construtora entrega o cabeamento que se utiliza naquele período. As próprias operadoras de televisão e telefonia, quando elas vão à sua residência para alterar lá de uma televisão para outra, se elas percebem que aquele cabo já está ultrapassado, elas melhoram, né, o sinal, a tecnologia, alterando o cabeamento. Acho que ele também vai se modernizando ao longo aí dos anos, mas não existe uma lei que obrigue a alteração. É uma coisa que dá para utilizar, claro. Se ele um dia ficar obsoleto, você tem que substituí-los, é natural. Aqui, o Flávio Barros quer saber se será necessário mais de uma antena digital. Se a gente está falando aí da antena coletiva, né? Então, na verdade, é uma adequação da antena coletiva. Na verdade, depende muito da característica do condomínio, dependendo da quantidade de torres que o condomínio possui. Por isso que não existe uma resposta única que se encaixe em todos os condomínios. São situações bem particulares. Por exemplo, eu estive visitando um condomínio ontem de 4 torres e ele possuía algumas antenas concentradas em uma única torre e ele fazia, então, a distribuição para todas as outras torres. Foi um formato de recepção do sinal digital que o condomínio encontrou e optou em executar. Então, é muito particular a situação de cada um dos condomínios. Tá certo. Aqui o Alberto Wester, do Rio de Janeiro, ele diz o seguinte: tenho 2 TVs que não possuem conversor. Precisarei comprar conversor e antena? Fui ver o preço e verifiquei que ficou na faixa de R$300 a R$400. Um absurdo para que esta com outras dívidas. Para quem está com outras dívidas. Deveria ser distribuído kits para todos e não só para os que não podem pagar. O preço, você acha que está nessa faixa mesmo? 300, 400? Então, eu estou vendo, ele é de São Vicente, né? Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, muito bem. Aqui em São Paulo, onde nós estamos trabalhando aí intensamente com a comunicação, nós temos no mercado aqui conversores a partir de R$90 você encontra o conversor. Agora deve até estar mais caro, né? Por causa da demanda. Você tem variações do mercado, até porque tem diferentes tipos de produto, né? Enfim, cada fabricante tem o seu modelo, enfim. O bom é que tem uma variação de preço aí considerável, ou seja, é uma questão mais de pesquisar, então, Alberto, porque realmente R$300 e R$400 está bem fora, né, dessa... Exatamente. Não que não tenha, deve ser talvez um melhor, sei lá, tem no mercado, você encontra, né, muita variedade, exatamente. Mas vale a recomendação, se ele tiver dúvida, se ele for beneficiário de algum programa social do governo federal, vale a recomendação para ele acessar o nosso site, o www.sejadigital.com.br, para identificar se ele tem ali o direito a receber gratuitamente o kit. Tem agora sim o Fernando Silvestre Mendes, de São Vicente. No condomínio onde sou síndico, temos a antena digital que recebe o sinal de 5 ou 6 canais disponíveis na cidade de São Vicente e Baixada Santista, e também 2 antenas parabólicas que recebem os demais canais, os quais acredito que sejam analógicos. Dessa forma, sendo os canais de antenas parabólicas analógicos, também perderemos esse sinal? Os canais recepcionados por parabólica ficarão para outra data? Os canais que serão impactados com o corte, com o desligamento do sinal, são os canais abertos de televisão. O trabalho da Seja Digital, no que diz respeito à comunicação sobre o processo como um todo, diz respeito à comunicação para a população e para todo o sistema de radiodifusão do país que está bem engajado no processo. O município dele, São Vicente, ele não está contemplado agora nessa data de 29 de março. Então, todo o processo de garantia de sinal, ele vem acontecendo também gradativamente de acordo com o cronograma. Mas se ele tem a captação do sinal feito pela parabólica, ele não vai sofrer impacto e não será impactado aí com o corte do sinal.
Tá certo. Ok, a gente tem a Maria Isabel Chaves falando, provavelmente para o Alberto Wester, né, que fez a pergunta ali do custo, dizendo que aqui em Sampa o valor do conversor e antena me parece que não está tão caro. Tá? Vamos lá. Nosso prédio já dispõe das antenas para recepção. Tá, vamos ver, essa daqui é um pouco longa, vamos ver se a gente não falou sobre essa questão ainda. É o José Carlos Moura. Nosso prédio já dispõe das antenas para recepção de sinal digital. A maioria das TVs com sinal aberto da região de Ribeirão Preto já transmitem em sinal digital. O desligamento do sinal analógico está previsto para agosto. O que se tem percebido é que alguns canais ainda saem do ar, possivelmente por ainda não estarem fazendo os investimentos necessários para a estabilização do sinal em função do prazo que ainda tem. Procede essa avaliação? Também vemos nas TVs com sinal VHF uma qualidade cada vez menor, possivelmente por não haver mais investimentos, uma vez que estão com prazo já definido para saírem do ar. Procede essa avaliação que ele fez? Na verdade, o processo, como dito anteriormente, é um processo de evolução tecnológica, né, que traz uma série de benefícios, e o trabalho que vem sendo feito na comunicação da população é justamente para adequar ali a população daquela região para a garantia do sinal digital na data do desligamento. Então, fatalmente, se tem algum canal com sinal que ainda não dando cobertura total, as emissoras, o pessoal da radiodifusão tem feito um trabalho muito intenso para justamente garantir a data, para que na data do desligamento tudo esteja adequado aí para a transmissão do sinal para toda a população daquela região. Tá, ok. Aqui a Débora Chaves, de São Paulo, é um pouco da questão da obrigatoriedade, tá? Que ela está querendo saber, e acho que é bom a gente, então, confirmar essa questão, né? O condomínio é obrigado a ter antena coletiva, mesmo que a maioria dos moradores utilizem o serviço de TV por assinatura. Eu diria até o seguinte, vamos supor que nem seja a maioria, vamos supor que seja um condomínio pequeno até, mas que todos usem a TV por assinatura. O síndico ainda assim é obrigado? Aí a gente tem um caso difícil de acontecer, mas pode acontecer. Prédios pequenos, você falou? Às vezes 8, 10 unidades. Nesse caso, se todo mundo na Assembleia tiver a TV por assinatura, quer dizer, faria uma troca mais para se adequar a uma tecnologia, mas você não teria utilização por ninguém. Se a Assembleia 100% decidir para que não tenha a TV digital, e isso automaticamente não trará nenhum prejuízo para o condomínio e para nenhum morador, aí, consequentemente, você pode abrir mão disso, mas ficar lá registrado na Assembleia que caso, daqui 1 ano, 2 anos, algum morador venha residir naquele condomínio e ele perceba que não tem uma antena coletiva, ele vai poder pleitear o sinal, enfim, que é uma tecnologia que está disponível para todo mundo, ou se o condomínio quiser permitir aquela adaptação que nós comentamos aqui no início da transmissão, de dele ter uma antena individual que ele possa instalar em algum ponto da casa que recepcione o sinal, mas que não cause nenhum impacto aí no layout do condomínio, na fachada, né? Legal. Tá, a Maria do Carmo de Belo Horizonte, ela diz o seguinte, que também é um pouco nessa questão jurídica, Fernando, que o meu condomínio não tem antena coletiva e tem 4 anos da entrega das chaves. Aí a primeira pergunta, é responsabilidade da construtora instalar a antena coletiva? Se sim, e como a construtora não instalou a antena coletiva antes, agora é obrigada a instalar uma antena no padrão digital? É importante verificar o memorial de incorporação, né? Todos os moradores têm acesso a isso, se eles não tiverem, peça ao síndico, memorial de incorporação, que lá vai descrever todos os itens que fazem parte daquele condomínio, quantas quadras que tem, quantos salões, se vai ter antena coletiva, quantos subsolos existem, e lá você vai verificar se a construtora, se ela projetou aquele empreendimento já com antena. Se ela projetou com antena e não foi entregue, cabe ao condomínio notificá-la, verificar se ele consegue ainda, dependendo do prazo de prescrição, fazendo que a construtora banque isso, né, pague isso, para que o condomínio não tenha esse
esse custeio. Porém, se não tiver previsto isso na incorporação do empreendimento, já fazem 4 anos da entrega, aí o condomínio, se quiser ter a antena, vai ter que contratar, vai ter que fazer aquele caminho de chamar assembleia, verificar o custo, tem toda a parte de edificação. Que nem quando você compra um carro sem direção hidráulica. Sem o som. Você vai pagar o som, vai ter o custo, sem o filme, sem o banco de cor, vão sendo aí adendos que você vai colocando, vai melhorar o teu patrimônio, mas ele tem um custo. Né? Aqui o José Henrique Torres, os cabos para os apartamentos são diferentes ou pode manter os existentes? Novamente, é importante a gente identificar o status do sistema para verificar se o cabo utilizado no sistema que eventualmente vai se tornar obsoleto, ele é adequado para o novo sistema. Em via de regra, os cabos indicados são cabos RG6, ou então série 59. São os cabos recomendáveis aí para utilização no sistema digital. São cabos de maior qualidade e efetividade aí na transmissão do sinal. Tá. Aqui o Luiz Jorge, os aparelhos de conversão de digital para analógico continua valendo? Acho que é o contrário, né? De analógico para já tem, continua valendo. Sim, se ele já tem o conversor externo, é o mesmo equipamento. Já estão antecipando, verificar, posso. Tá, Maria Toscano, ela aqui em Sorocaba, o zelamento será feito em setembro, mas já estão me antecipando e verificando o que posso fazer como síndica e mudar todas as antenas coletivas os 11 blocos que administra. É isso mesmo, Márcia, tem que não deixar para a última hora. Exatamente. Parabenizo aí pela atitude antecipada. Exatamente. Importante. Você disse que mas quem tiver... Tá, a Gislaine Camargo, você disse que a parabólica não sofrerá alteração, mas quem tiver TV analógica nos apartamentos, como será a recepção da TV? Precisa o conversor? Se a recepção do sinal da antena do condomínio for a recepção através do sinal da antena parabólica, não muda nada. Tá. Né? Vamos lá, Arthur Acalan. Como o síndico deve se preparar para alertar e comunicar os condôminos para melhor auxiliá-los nessa mudança? E para quem o sinal ainda está chegando, como se antecipar ao fato? Como se preparar para alertar e comunicar os condôminos? A gente está fazendo todo um trabalho de informação, né? A gente, não é só porque também vai dar o dia 29, que em São Paulo vai encerrar, que a gente vai parar, a gente vai continuar comunicando vocês, a gente vai disponibilizar cartazes, o site da Seja Digital. No site da Seja Digital tem um acesso exclusivo para condomínio no canto superior direito, tem um acesso denominado condomínios. Lá tem toda a orientação para os síndicos, para os condôminos, e na parte inferior dessa página você tem algum material que o síndico pode fazer download e imprimir esse material para divulgação no próprio condomínio, seja no elevador, tem uma cartilha para síndico sobre tudo que ele precisa saber para comunicar aos moradores, para fazer o status do sistema de antena coletiva. Sim. E não deixar para a última hora, né? E lembrando que você pode também, Arthur, usar de outros recursos. Não sei se o seu site se o seu condomínio já tem um site, se você tem, sei lá, grupo de WhatsApp, todos esses recursos, esses canais de comunicação são muito úteis para você propagar essa informação o quanto antes para ficar muito claro para todo mundo. Tá? Vamos lá, o Mauro Nobile Piccolo. Existe alguma determinação quanto ao tempo que o condomínio tem para fazer a adequação, ou seja, quanto tempo o condomínio pode aguardar? Segue o prazo, né? Segue o calendário do Anatel. Exatamente, o calendário, o cronograma da Anatel. Uma vez o sinal analógico sendo desligado, o impacto de quem depende do sinal analógico é a perda do sinal de televisão, ou seja, os moradores deixarão de assistir televisão. Portanto, quanto antes o condomínio se adequar, melhor, para conseguir garantir que essa migração ocorra de forma tranquila. Quanto você acha que seria um prazo razoável aí para o síndico realmente começar a preparar o condomínio? 2 meses? Olha,
4 meses você consegue até mais, porque vai depender muito da rotina do próprio síndico para fazer um trabalho de pesquisa no mercado, de repente ouvir um fornecedor, ouvir outro, aí convocar a assembleia, colocar em discussão. Portanto, depende muito ali da rotina, da dinâmica de cada síndico, mas, sem dúvida nenhuma, quem estiver assistindo e puder já iniciar o processo, vai ter aí uma transição mais tranquila. Mais menos traumática. Exatamente. E Fernando, você teria alguma dica, assim, para, por exemplo, quem é de São Paulo e não se atentou para isso e agora tem que correr atrás, né? Esse é um problema, né? Porque semana que vem, dia 29... quarta-feira, né? Eu sou síndico, não sabia dessa mudança, estava preocupado com uma outra obra lá no condomínio, e agora o que eu vou fazer? Talvez até já aí, pelo menos enviar algum comunicado, né, avisando que está sendo trabalhado. Isso, pode pegar aí a orientação do Vinícius, no site da Seja Digital, tem lá, eu já verifiquei os comunicados bem legais para instruir e orientar os moradores, né? A gente sabe que a grande parte possui as televisões por assinatura, porém a gente também sabe que algumas pessoas não possuem isso e elas vão ficar sem o sinal. Então o condomínio tem que, quanto antes aí, consultar lá o antenista, verificar qual equipamento que mais vai se adequar para aquela edificação, dependendo do tamanho do condomínio, é um equipamento maior ou menor, enfim, os custos também vão variar em relação a isso, e levar o quanto antes o assunto para a Assembleia. Como envolve dinheiro, o síndico é obrigado a deliberar sobre isso, mesmo que seja uma manutenção, a gente precisa, pelo menos uma semana aí de prazo para convocar uma Assembleia, vai mexer no bolso. Isso poderia ser caracterizado um serviço emergencial a ponto dele fazer? Acho que não é o caso, né? Depende do custo, né? Não sei o custo dessas antenas, uma média de custo aí, a gente sabe que um conversor na faixa de 90. Até aí ok, né? Mas você mexer numa estrutura de antena coletiva não é um também, o Vinícius comentou que de repente você tem que verificar o cabeamento, se não vai ser necessário alterar. Então, nesse momento tem que ter um pouco de cautela, enfim, aí o ponto negativo é que o morador vai ficar te cobrando. Poxa vida, você não sabia que teria essa necessidade de alterar, e o síndico vai ter que correr um pouquinho e tentar não deixar ninguém sem o acesso ao sinal. Um jogo de cintura. Vale reforçar também que, além do site, né, que nós disponibilizamos as informações aí para os síndicos, nós temos um canal de comunicação também, que é o condomínios, no plural, @sejadigital.com.br. Então, qualquer necessidade maior de esclarecimento sobre o processo, sobre as datas, enfim. Esse é o e-mail da Seja Digital. Para atender os condomínios, exatamente. Condomínios@sejadigital.com.br. Tá. Bom, para fechar, vamos ver aqui a Sandra Teodoro dos Santos Honório. Aqui é uma questão interessante. Se a síndica não fizer esta instalação de antena digital, quais as providências a serem tomadas? Ou seja, no caso aí, um condômino, né, que percebeu que ocorreu isso, como que ele aborda o síndico? Quer dizer, ele ficou sem um serviço que o condomínio até ontem fornecia, e agora eu vou ficar sem? Eu não quero contratar uma empresa particular, eu não tenho esse dinheiro, então... Ela vai tentar falar com a síndica e argumentar. Se não conseguir resolver isso, verifique se já foi feita a assembleia. Se mesmo a assembleia, por algum motivo, ter negado isso, não temos dinheiro, ela pode procurar a justiça e falar, olha, eu tinha um serviço que era essencial ali para minha vida em condomínio, eu pago meu condomínio em dia, eu pago a água, eu pago a luz, só que eu tenho o único passatempo meu é ver minha novela. Eu não tenho dinheiro para sair, eu tenho uma condição financeira enxuta, eu preciso do sinal digital. Então ela pode procurar o Poder Judiciário e pedir uma decisão, claro, tem caráter liminar, o condomínio faça aí a instalação da antena e ela volte a ter o acesso, né? Lógico, antes sempre tentar, né, uma conversa amigável para ver se o síndico realmente, às vezes ele não estava informado, então informa o síndico, indica o site da Seja Digital ou o próprio Síndico Net, que a gente vai ter conteúdo lá falando disso também, para tentar resolver dessa forma, né? Mas, no caso, é um direito do morador. É um direito do morador, claro. O síndico ele também vai ter o respaldo da Assembleia, porém a Assembleia não pode ser injusta a ponto de tirar aí um benefício que as pessoas têm já 5, 10 anos por conta de um custo, né? Então, você tem que adaptar o condomínio, modernizar o condomínio e não deixar de fazer um investimento aí mesmo que seja para
favorecer poucas pessoas, né? Tá, perfeito. O nosso tempo acabar é uma pena, mas eu acho que a gente conseguiu abordar bastante, né? Acho que acredito que até quase todas as questões que envolvem, né, esse tema. E eu espero que vocês tenham gostado. De novo, tem o site da Seja Digital, tem esse e-mail da Seja Digital que vocês podem se informar no próprio SíndicoNet. No SíndicoNet também tem um canal de fornecedores, se você estiver buscando empresas de manutenção ou empresas de antenas coletivas também. E é isso, eu queria agradecer mais uma vez a vocês por participarem de mais um bate-papo aí do SíndicoNet. O nosso patrocínio que tornou possível, né, esse bate-papo é a Otis, Manutenção e Conservação de Elevadores. E queria agradecer vocês dois aí, acho que foi excelente, a gente conseguiu realmente esclarecer. Eu não conhecia muita coisa também, então foi muito válido. E se tiverem algum recado a mais para dar assim também, fiquem à vontade. Eu agradeço a oportunidade de esclarecimento, reforço aí a data de São Paulo, dia 29 de março, ou seja, na semana que vem, e quem tiver qualquer tipo de dúvida, é acessar o site mesmo, www.sejadigital.com.br. É isso aí, também agradeço aí o convite do Júlio, do SíndicoNet, né, a participação, sempre a intenção é levar informação de qualidade para vocês, síndicos e síndicas, e também me coloco à disposição de vocês através do SíndicoNet. Quem tiver alguma questão ainda jurídica que envolva esse assunto, pode encaminhar e-mail aqui para o SíndicoNet, o Júlio me direciona e eu respondo com o maior prazer. Tá ótimo, solucionar as questões. Super válido também, legal. Então, obrigado mais uma vez aí, vocês dois, e a vocês aí que acompanharam e que acompanham aí o SíndicoNet frequentemente. Tá ok? Muito obrigado, até a próxima.